E vamos de jogos da 7ª rodada do Brasileirão, porque já começa com Mirassol e Curitiba, Atlético Paranaense e Cruzeiro, temos Vasco e Fluminense também jogando, Palmeiras e Botafogo, Bahia recebe o Bragantino podendo disparar. Vamos ver até onde cada time pode chegar na tabela nessa rodada com os jogos de hoje e obviamente os favoritos. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, você chegou no Torcedorismo, um canal onde a gente fala todo dia de futebol brasileiro. Vídeos e lives todas as noites. A live de hoje é 10 horas pós-jogo hoje, então ativa o sininho para participar da live, para dar uma moral pro seu time, tá? Porque a gente sempre vê ali qual é a torcida que está mais presente aqui no Torcedorismo, então se você quiser representar seu time no chat, se inscreve, ativa o sininho aí, tá? Deixa a curtida, deixa o hype, isso ajuda muito também. Vamos aos jogos da rodada, tá? Hoje nós teremos Palmeiras e Botafogo, Bahia e Bragantino abrindo a rodada às 7 horas da noite, tá? Atlético Paranaense e Cruzeiro, Mirassol e Curitiba, Atlético Mineiro e São Paulo, Vasco e Fluminense, Santos e Internacional. São os jogos de quarta-feira. A rodada se encerra amanhã com Grêmio e Vitória, Flamengo e Remo, Chapecoense e Corinthians, cara. A tabela você já está careca de saber, mas eu tô passando ela aí, caso você queira dar uma analisada nela melhor, você pausa o vídeo. Até onde cada time pode chegar é o que a gente vai ver, e também favoritos para os jogos de hoje, tá? Palmeiras e Botafogo se enfrentam, né? Cara, tem uma rivalidade grande, recente, desde 2023, disputando o título um com o outro, oitavas de final de Copa do Mundo. Os times se enfrentaram também, tem essa rivalidade, porém hoje me parece que o Botafogo já não tá mais no patamar de brigar na prateleira do Palmeiras. Ainda assim a rivalidade permanece, principalmente porque temos uma pitada de Marlon Freitas aí, tá? Marlon Freitas que saiu do Botafogo pela porta dos fundos, a torcida tirou ele de bandeira, queimou bandeira, ele saiu falando um monte de besteira aí recentemente sobre o Botafogo, falou que preferia o título do Campeonato Paulista do que o título da Libertadores. Talvez esse seja o maior tempero dessa partida. Outro tempero é que Anselmi, técnico do Botafogo, pode ser demitido em caso de derrota no dia de hoje. E o Palmeiras tem a volta de Vitor Roque. O Botafogo deve ter a estreia de Medina como titular na partida. O Alan tá fora, o Barbosa tá fora também. Então Ferrarese deve entrar no lugar do Alexander Barbosa, e para mim o meio de campo do Botafogo será aquele que eu considero o melhor possível, com Medina, Danilo e Montoro. O Botafogo tem um excelente time que vem jogando mal, vem sendo mal treinado pelo Anselmi. O Palmeiras não tá no nível que o Palmeiras já atingiu nessa mesma temporada, vem de duas atuações mais fracas contra Vasco e Mirassol, mas ainda assim o Palmeiras é favorito. E o Palmeiras pode chegar à liderança do campeonato. Em caso de vitória do Palmeiras e derrota do São Paulo, também hoje o São Paulo joga, o Palmeiras pode assumir a liderança. Caso o Palmeiras seja derrotado, ele pode sair do G4, mas aí teria que perder saldo de gols para o Flamengo, e isso no decorrer aí da rodada. O Botafogo vencendo, escapa, sai da zona do rebaixamento, vai ali a 6 pontos, pode terminar aqui até na 12ª colocação, dependendo dos demais jogos da rodada, tá? Então o Botafogo pode respirar, lembrando que o Botafogo tem 2 jogos a menos ainda em relação aos demais times, por isso tá aqui na zona do rebaixamento também, mas também joga um futebol bastante fraco nessa temporada. O Palmeiras é favorito. Bahia e Bragantino. O Bahia, meu camarada, tá jogando muita bola. Se você é torcedor do Tricolor de Aço, comenta aqui embaixo, porque o Bahia tá jogando muita bola e nessa partida tenta a sua primeira vitória dentro de casa. O Bahia que ainda não perdeu de ninguém, mas todas as vitórias foram fora de casa. O Bahia venceu os 3 jogos fora de casa. Pega um Bragantino que tá a 4 rodadas sem vencer. Então o Bragantino caindo muito de produção, venceu os 2 primeiros jogos, mas de lá pra cá, meu irmão, é só ladeira abaixo, inclusive nas atuações. Chegou a arrancar um empate do Grêmio na Arena na última rodada, mas tomou a virada pro São Paulo. Fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo ali, muitos erros defensivos do Bragantino que acabaram... E também uma fragilidade ofensiva danada. O Bragantino tem erros individuais e coletivos na defesa e ofensivamente cria muito pouco. O Bahia é avassalador na Fonte Nova, ainda não venceu e é favorito consideravelmente para esse jogo. Vem numa fase muito melhor que a do Bragantino, tem um time melhor, apesar de ainda estar sem Everton Ribeiro. O Bahia vencendo esse jogo pode terminar na 2ª colocação. Para que isso aconteça, ele precisa que Fluminense e Palmeiras tropecem
e tirar saldo de gols, obviamente. Se ele perder, ele pode cair algumas boas posições, tá? Ele pode cair até ele pode ser ultrapassado pelo próprio Bragantino, né? Dependendo do saldo de gols ali, né? Se o Bragantino vencer e vencer por 2-0, 2-0 serve? Não, tem que vencer por 3-0. Se ele perder por 3-0 do Bragantino, pode ser que o Bahia caia até a 9ª colocação, dependendo dos outros resultados. Do lado do Bragantino, você já viu. No máximo, vencendo, ele chega ali à 4ª colocação se vencer por 3-0. Mas caso ele não vença, ele pode terminar aqui, ó, na 16ª colocação. Pode ser ultrapassado até pelo Atlético Mineiro em caso de derrota. Então o Bragantino pode terminar a rodada perigosamente próximo da zona do rebaixamento. O Atlético Paranaense e Cruzeiro se enfrentam num jogo em que o Cruzeiro está extremamente desfalcado. Se o Furacão tem desfalques, o Zapelli não joga e o Teran também não joga, o Cruzeiro, meu irmão, simplesmente está sem Caio Jorge, Gerson e Matheus Pereira. Tá sem o Cássio também, tá sem alguns outros jogadores importantes. Então o Cruzeiro vem sem treinador, vem com o interino, Tite foi demitido, ainda não contrataram outro. E os 3 melhores jogadores, se a gente botar o Cássio ainda, os 4 melhores jogadores do time não jogam, né? Então o Cruzeiro vem assim, completamente esfacelado para esse jogo. Caiu no colo do Atlético. O Atlético tem que vencer esse jogo. O Zapelli vai fazer falta, mas o Atlético tem o Dudu ali entrando no lugar dele. O Atlético tem que vencer essa partida. O Atlético que fez um bom jogo diante do Fluminense, mas perdeu, né? Precisa retomar aí pontos na tabela. Em caso de vitória, ele pode ultrapassar o Flamengo, mas teria que ser uma goleada do Atlético, né? Tá com 0 de saldo, o Flamengo tá com 5, mas ele pode terminar à frente do Coxa. Lembrando que na 8ª rodada teremos Atletiba. Então seria interessante pro Atlético começar ali o Atletiba na frente do seu rival, né? Então ele pode passar o seu rival na tabela caso vença o Cruzeiro e o Coxa perca. O Cruzeiro, cara, não venceu ninguém ainda, tá ali na vice-lanterna. Em caso de vitória, pode até sair da zona do rebaixamento. Deve sair, se vencer, né? Se Vasco e Atlético Mineiro não vencerem, o Cruzeiro vencendo, ele sai. Na verdade, eles precisam perder, né? Um deles precisa perder para o Cruzeiro sair da zona do rebaixamento, porque um empate ali, o Cruzeiro tem um saldo muito negativo, é o pior saldo do campeonato. Então o Cruzeiro teria que vencer e torcer para um deles perder. Assim ele sai da zona do rebaixamento. Tá difícil a vida do Cruzeiro. Mas em caso de derrota, existe a possibilidade de voltar para a lanterna do campeonato. E assim, seriam 7 jogos sem vencer. Assim, uma crise absurda do Cruzeiro, que não é o favorito. O favorito é o Furacão. Mirassol e Curitiba. Você, torcedor coxa branca, comenta aqui embaixo o placar desse jogo. O Mirassol nunca perdeu em campeonatos brasileiros de Série A dentro do Maião. A última vez que eles se encontraram aqui no Maião, as únicas 2 vezes que eles jogaram na vida, no Couto Pereira, o Mirassol venceu por 1-0 na Série B de 2024 e também na Série B de 24, no Maião, o Mirassol meteu 4-1 no Curitiba, tá? Então é um retrospecto ruim pro Curitiba, que vai ter que tentar quebrar o tabu do Mirassol nunca ter perdido dentro da sua casa. O Curitiba vem aí com seus principais jogadores para dentro de campo, com o retorno de Jaci nessa partida. Então Jaci Maranhão voltando aí à titularidade provavelmente do Curitiba. Do lado do Mirassol, o time também vem ali com algumas mudanças. Talvez o Guanás coloque Tiquinho Soares para jogar nessa partida. Tá com dúvidas ali na formação ofensiva, já que o Gabriel Pires pode se tornar titular no lugar do Shailon. O Shailon não foi tão bem contra o Palmeiras. O Gabriel Pires deu uma dinâmica melhor ao time. Então Gabriel Pires e Tiquinho Soares podem se tornar titulares no Mirassol, que no Maião é muito forte, né? Então para mim o Mirassol é favorito nesse jogo. O Mirassol que tá despencando na tabela, já tá aqui 4 jogos sem vencer. Se vencer, respira e pode no máximo chegar à 7ª posição. Se perder, o Mirassol pode entrar na zona do rebaixamento, tá? Pode ser ultrapassado por Botafogo, Galo, Vasco e Santos. Então o Mirassol pode entrar na zona do rebaixamento em caso de derrota. O Coxa vale muito esse jogo. Em caso de vitória, o Curitiba, se der tudo certo, o Curitiba pode até assumir a vice-liderança do campeonato, tá? Teria que tirar muito saldo do Palmeiras, é verdade. Mas do Fluminense não é nem tanto saldo assim, né? Vencendo e o Fluminense perdendo, já iguala o saldo. Então o Curitiba pode terminar na 2ª posição, caso o Palmeiras perca, o Fluminense perca, Bahia não vença e Flamengo não vença. O fato é que, vencendo, existe a possibilidade de entrar na zona de classificação para Libertadores. Um deles deve tropeçar, né? Provavelmente, apesar deles serem favoritos nos seus jogos. O Coxa tem condição de vencer, mas o Mirassol é favorito. Galo e São Paulo, um jogo muito estranho, tá?
Porque o Galo tem um time no papel ok, principalmente o ataque, o São Paulo também, mas o Galo vem jogando muito mal e o São Paulo vem muito competitivo. Esse jogo é em gramado sintético, o Lucas Moura deve ser poupado, Caleri também, ambos devem ficar no banco de reservas. Questões físicas, né? Caleri teve lesões aí recentes no joelho, o Lucas Moura também tem alguns problemas físicos, então o São Paulo deve ter ali esses dois jogadores no banco. O Galo precisando vencer desesperadamente se não entra na zona do rebaixamento. O Galo vai entrar, em caso de derrota ele pode entrar na zona do rebaixamento. O São Paulo, em caso de derrota, pode perder a liderança para Palmeiras ou Fluminense. Vencendo, o São Paulo tem um início de campeonato mais do que absurdo. Seriam 6 vitórias em 7 partidas. Vai encaminhando até, meu irmão, posição alta na tabela, tá? Com uma vitória aqui. Mas o Galo é favorito pelos desfalques do São Paulo. Vasco e Fluminense. O Vasco subindo de produção no campeonato, tá? Ali vem de uma partida boa diante do Palmeiras e de uma partida ok diante de um Cruzeiro. A zaga do Vasco tem levado muitos gols, são 4 gols nos últimos 2 jogos, mesmo com 3 volantes. E o ataque também não tem sido tão efetivo. Apesar de ter feito 3 gols, foram 2 do Cauã Barros em bolas alçadas na área ali. É um volante que não vai jogar, é desfalque. Thiago Mendes volta ao time do Vasco. O Vasco melhorou, mas o Fluminense vem jogando o melhor futebol do Brasil nesse momento. A dupla Savarino e Lúcio Acosta tá desfilando em campo. O Fluminense só precisa de alguém que faça gols. O Fluminense cria muitas oportunidades e perde muitos gols. Canóbio, John Kennedy, o próprio Lúcio, o próprio Savarino, todos eles têm perdido gols. Tá faltando o cara matador no Fluminense. Então o Fluminense vem aí com o James, deve voltar à titularidade nessa partida diante do Vasco. O Fluminense, para mim, é favorito. Em caso de vitória, o Fluminense pode assumir ou a vice-liderança, se o Palmeiras tropeçar, ou a liderança, se ele tirar saldo do Palmeiras, do São Paulo, e o São Paulo perder, tá? Então o Fluminense pode terminar na liderança do campeonato nessa rodada. O Vasco, em caso de derrota, pode voltar à zona do rebaixamento. Em caso de vitória, no máximo o Vasco chega ali à 7ª colocação, que seria algo assim muito bom para esse início de trabalho de Renato Gaúcho. Na Vila Belmiro teremos Santos e Inter. O Santos é favorito, eu já digo logo de cara, com Gabigol e Neymar. O Santos é bastante favorito diante de um Inter que tá perdido no campeonato. É confronto direto. O Santos vencendo esse jogo coloca 7 pontos de vantagem para um adversário direto e afunda o Inter de um jeito inimaginável, tá? Na zona do rebaixamento. O Inter vai ter muita dificuldade de vencer esse jogo. Ali, ele até pode sair da zona do rebaixamento nessa rodada, mas teria que ter uma conjunção astral para o Inter sair, tá? O Santos, no máximo, ele termina ali na 7ª colocação em caso de vitória. E aí, na quinta-feira, nós temos outros jogos, a gente conversa sobre esses jogos por lá. O maior favorito desta quarta-feira hoje, o time que é mais favorito dentre todos aqui para mim é o Bahia, tá? Para mim o Bahia é o mais favorito de todos. Comenta aqui embaixo para você qual é o time mais favorito desse dia de hoje e o placar do jogo do seu time. Eu quero ver nos comentários quem vai acertar. Se inscreve no canal, 10 horas estaremos em live para comentar o resultado dos jogos. Te espero lá. Tamo junto, valeu e falou!